Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom? Vamos prosseguir com a nossa aula então de acentuação gráfica. Então, na última, a gente viu a classificação das palavras quanto à tonicidade, separando de oxítona, paroxítona e proparoxítona, sendo que quando a gente trata da última sílaba tônica, é oxítona, penúltima paroxítona e antepenúltima proparoxítona. Então, como eu falei, essa parte é muito importante para o que a gente vai entrar agora, que é na parte de acentuação. Quando a gente fala de acentos, a gente tem três tipos, principalmente. A gente tem o agudo, o grave e o circunflexo. Nesses dois exemplos aqui, a gente já pode matar o agudo e o grave. O que seria isso? É contar o timbre. Quando a sílaba ela é aberta ou é fechada. Quando eu digo avó, qual que seria a sílaba tônica? Vó. A gente pode ver que nesse caso aqui, ó, a avó, ela é aberta. Então a gente usa o acento agudo, porque a sílaba tônica tem um timbre aberto. E avô, a gente vê que a sílaba tônica é vô, porém o timbre dele é fechado. Por isso que a gente usa o acento circunflexo. E essa basicamente é a diferença quando a gente vai usar o agudo e o circunflexo. E a gente também tem o acento grave, que é o indicativo de crase. A gente usa sempre o acento grave para indicar que existe crase. Vai ter uma aula específica só sobre isso. Que é a junção da preposição mais o artigo, preposição mais pronome aqui. Também é importante falar que eu vou separar em duas aulas. São as regras gerais, que são baseadas na classificação quanto à tonicidade, que nem a gente já viu. E depois a gente vai ter regras especiais, que vai ser outra aula que eu vou passar para vocês. Então tudo que a gente vai ver aqui é a regra geral, só que não esqueça também que algumas palavras vão ser acentuadas por causa das regras específicas, que vai ter outra aula que a gente vai ter sobre isso. Primeira coisa que a gente vai aprender, acentuação quanto aos monossílabos tônicos. Que nem a gente já viu, monossílaba é quando só tem uma sílaba. E monossílabo tônico é quando só tem uma sílaba e ela é tônica, ou seja, ela é forte. É uma palavra formada somente de uma sílaba e ela é forte. A gente sempre vai acentuar os monossílabos que são terminados em A, E e O. Se terminar ou não em S. Se tiver no plural ou no singular, a gente vai acentuar eles. Por exemplo, pá. Como é que a gente pronuncia pá? A gente pode ver que ele tem uma ascendência, ou seja, quer dizer, a sílaba pá é uma sílaba tônica. E como é só uma sílaba, é uma monossílaba. E como é uma monossílaba tônica e termina em A, a gente acentua com um acento agudo. Se for pá, se a gente usar o S, pás, também continua a mesma coisa, porque a regra vale tanto no plural quanto no singular. Ó, pé é a mesma coisa. Como é que a gente pronuncia pé? Então a gente sabe que pé é um monossílabo, porque é formado somente de uma sílaba, e essa sílaba é tônica e termina em E. Então a gente vai acentuar também pé. Como a gente já viu ali, terminando com E, sendo com S ou não, vai ser acentuada da mesma forma. E a gente tem o D, que também é um monossílabo tônico e terminado em E, só que ele tem o timbre fechado. A diferença entre D e Dé, entendeu? Então, Dé seria aberto, D fechado. Não deixa de ser tônico, só que é um timbre fechado. Então, a gente acentua, só que usa o acento circunflexo para indicar que esse acento indica um timbre fechado. Os monossílabos tônicos são acentuados, terminados em A, E e O, seguidos ou não de S. Então a gente pode ver aqui, ó, pás, sem e ti, eles são tônicos. Só que porque eles não são acentuados, eles não terminam nem em A, nem em E e nem em O. Pás termina com Z, sem termina com M e ti termina com I. Mesmo eles sendo monossílabos tônicos, não são acentuados porque não se encaixam na regra. As oxítonas vão ser acentuadas quando terminadas em A, E, O, em ou ens. Então, A, E, O, na mesma forma que as monossílabas, com S ou não, a gente vai acrescentar só o em ou o ens. Ou seja, em e o seu plural ens. Por exemplo, você. Como é que a gente faz a separação silábica? Você. E qual que é a sílaba tônica? Você. Não é você. Então, a gente vê que o C é o tônico, porque é a sílaba mais forte. Qual que é a sílaba tônica? Não é a última? Então, a gente já sabe que quando a última sílaba for a tônica, a gente classifica a palavra como oxítona. E classificando como oxítona, a gente vai acentuar se terminar A, E, O, ou em ou ens. Como você termina com E, eu vou acentuar. E como não é um timbre aberto, não é você, é timbre fechado, embora seja tônico, só que é um timbre fechado, a gente vai usar o acento circunflexo. E se eu falar no plural, vocês, mantém-se a regra. Dominó. Então, dominó. Qual é a sílaba tônica? Nó. Dominó. Então, como a sílaba tônica é a última, a gente classifica como oxítona. E como essa oxítona termina em O, a gente acentua ela. Ó, dominó, timbre aberto, dominó, então a gente acentua com acento agudo. E se eu falar dominós, também a mesma coisa. Mantém-se a regra. Armazém, armazém. Qual é a sílaba tônica? É o zen. Como é uma oxítona terminada em, a gente vai acentuar, ó, armazém. Como é um timbre aberto, a gente vai usar o acento agudo. Se fosse armazéns, também se encaixa na regra como a gente viu. A própria regra já trata, ó, o em seria o singular e ens no plural. Então, tanto o armazém quanto o armazéns, a gente vai acentuar porque são oxítonas terminadas em
ou em. Tatu, saci e partilo. Tatu, tá? Tu, qual que é a sílaba tônica? Tu. Mesmo sendo sílaba tônica a última, ou seja, sendo uma oxítona, não termina nem em a, nem e, nem o, nem em e nem em ens. Então, não é acentuada. Saci, mesma coisa. A sílaba tônica é o si, que é a última, tornando assim uma oxítona, mas mesmo assim não leva acento, porque não termina nem em a, nem e, nem o, nem em e nem em ens. E partilo, aqui a gente tem, ó, partir, que daí vem do verbo partir, e a gente tem o pronome oblíquo ato no lo. Então, se a gente for classificar, a gente vê aqui, ó, partir, então a gente vê que o ti é a sílaba tônica, certo? Porque aqui o lo é um pronome oblíquo. Mas mesmo sendo uma oxítona, não termina nem em a, nem e, nem o, nem em e nem em ens. Então, a gente não acentua. A gente viu que oxítonas são acentuadas quando terminada em a, e, o, em ou ens. Tá? A, e, o, tanto no plural quanto no singular, ou seja, com s ou sem. Então, a gente tem as paroxítonas, que a lista assusta um pouco, que é bastante coisa para decorar. As paroxítonas, elas são acentuadas, terminadas em ditongos, no plural ou no singular, R, I, U, N, L, X. As vogais nasais, an ou ans, no plural. O ditongo nasal, ão ou ãos. Ou uns, também vogais nasais, plural ou singular. Ons, vogais nasais, no plural ou no singular. Ou terminado em PS. Então, a lista é grande, mas dá de decorar. E depois eu tenho uma dica ali que vai facilitar. Então, quando a gente analisa ali a palavra, ó, caráter. Então, caráter. Então, eu tenho 3 sílabas. Ó, caráter. Qual é a sílaba tônica? Urá. Como a sílaba tônica é a penúltima, a gente classifica como uma paroxítona, como a gente já viu na última aula. E sendo uma paroxítona terminada em R, eu acentuo. E como urá é, ó, timbre aberto, urá é o acento agudo. Fênix. 2 sílabas. E a sílaba tônica qual que é, ó? Fênix. É o fê. O fê, que é a sílaba tônica, tornando assim uma paroxítona, por quê? Porque é a penúltima. E como termina em X, então é uma paroxítona terminada em X, eu acentuo, ó, fênix. Não é timbre aberto e sim fechado, por isso que eu uso o acento circunflexo. Jockey, jockey, 2 sílabas. Qual que é a sílaba tônica? Jó, paroxítona, terminada em ditongo, eu acentuo também, ó, jó, timbre aberto, acento agudo. Na paroxítona eu tenho uma dica, para não precisar gravar isso tudo aqui, que essa aqui no caso são as terminações das paroxítonas que são acentuadas, a palavra tem que terminar, né, dessa forma aqui para ser acentuada quando for paroxítona. A gente pode gravar de forma que fica um pouquinho mais fácil quando elas não são terminadas. Ou seja, eu posso gravar essa tabelinha aqui, ó, que diz que paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas e as paroxítonas terminadas em a, e, o, em, ens e an não são acentuadas. Por que essa dica é legal? Porque tu só precisa gravar bem menos coisas. E se tu voltar lá, a gente vê que os monossílabos que são acentuados são os terminados em a, e, o, plural ou singular. Os oxítonos acentuados são a, e, o, em ou ens, certo? Tanto no plural quanto no singular. E a gente aqui só vai acrescentar o an. Só que a gente tem que gravar o seguinte, nas outras vezes a gente grava as terminações que fazem a palavra ser acentuada. Nessa aqui a gente vai gravar as terminações que fazem eles não serem acentuados. Então a gente sabe que as paroxítonas terminadas em a, e, o, em, ens e an não são acentuadas. Então fica mais fácil gravar, porque aqui a gente só vai acrescentar o an. Então terminadas em ditongo e não terminadas em a, e, o, em, ens e an. Fica mais fácil de decorar. Tanto que a gente pode fazer o teste nessas palavras aqui, ó. Tórax, tórax. Então a gente tem 2 sílabas e a sílaba tônica é o tó, tornando assim então uma paroxítona. Tórax termina em a, e, o, em, ens ou an? Não. Então a gente sabe que tórax é acentuado. A sílaba tônica tó, como é timbre aberto, vai com acento agudo. Então a gente vê que essa regra serve. Ó, fácil, fácil. A gente tem 2 sílabas, sílaba tônica fá, ou seja, penúltima, então é uma paroxítona. Termina em a, e, o, em, ens ou an? Não. Então eu vou acentuar. Como é timbre aberto, então eu vou usar o acento agudo. Ó, fácil. Então a gente pode ver a partir dessa palavra aqui que funciona. Tanto que a gente pode ver pela diferença de hífen e hífens. Hífen e hífens. As duas vão ser paroxítona. Qual é a sílaba tônica? A penúltima, que é, no caso, HI. No caso de hífen, a gente vê que não tá nessas terminações, né? Ó, não termina em a, nem e, nem o, nem em e nem em ens. Então, hífen termina em en. A regra é em. Então a gente sabe que hífen é acentuada. Já hífens não é acentuado porque termina em es. Então a gente já vê aqui a eficiência da regra. Ela funciona. Só que é importante destacar o seguinte. Essa regra aqui, essa dica aqui que eu passei pra vocês, ela é legal, fácil de decorar. Só que é importante também a gente ter noção das outras regras. Porque essas regras aqui são geral. Se tu aplicar e conseguir decorar isso aqui, aplicar, ela funciona. Essas daqui, elas funcionam, só que tem que ter noção das regras especiais também. Porque em alguns casos, as paroxítonas acabam sendo acentuadas pelas regras especiais e não por essa. Então, se tu for usar essa regra, tu também tem que saber as especiais para não cair nessa armadilha. Tenta decorar essa, se for muito difícil, não tiver como, decora essa regrinha aqui, mas só vai usar ela quando tiver noção das outras também, para não ter erro. E a gente tem as proparoxítonas que são mais tranquilas, ou seja, toda proparoxítona é acentuada. Árvore, pêssego e África.
árvore. Qual que é a sílaba tônica? Ar. A sílaba tônica é a antepenúltima. Como é a antepenúltima, é uma proparoxítona, então vai acentuar. A regra da proparoxítona é muito tranquila. É proparoxítona? Acentua. Ó, pêssego, pêssego. Qual é a sílaba tônica? P, pêssego. Sílaba tônica é a antepenúltima, acentua. Não precisa nem olhar a terminação. Pronto, fechou. África. Então, África. Qual é que é a sílaba tônica? A. É a antepenúltima, então acentua. Só para destacar ali, o pêssego, a gente usou o acento circunflexo porque é timbre fechado, pêssego, não é pêssego. E África e árvore, a gente usou o acento agudo porque é um timbre aberto, como a gente já viu. Certo? Então, pessoal, vocês podem voltar, dar uma olhadinha, tá? Essas regras gerais ali é bem tranquilo de gravar, porque só tem que gravar basicamente as terminações. A gente já aprendeu a classificar. Como a gente já aprendeu a classificar, é só gravar as terminações e daí já vai saber acentuar, certo? Só tem que prestar atenção na hora da que eu falei lá da paroxítona, né? Das paroxítonas tem aquela tabela, que é a regra, e tem aquela dica ali, que é um extra. Só que se tu for gravar aquela tabelinha pequenininha que eu passei, que é a dica, tem que saber as regras especiais para não cair numa cilada. Tranquilo? Então, pessoal, muito obrigado, viu? Vocês vão fazer ali os exercícios propostos, pode ver, rever a aula. Se não conseguiu entender ainda o que é uma sílaba tônica, se tu não conseguiu classificar em proparoxítona, volta, assiste as outras aulas, são bem curtinhas, são 5 minutos, uma é 5 e outra é 4, volta, assiste e depois vem pra cá, que essa parte aqui é muito tranquilo, tá? Muito obrigado, viu, e bons estudos!